Um exercício da UFES. Um dos ângulos internos de um triângulo isósceles mede 100 graus. Qual é a medida do ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos outros ângulos internos? Primeira coisa a fazer nesse tipo de exercício é montar a figura. A gente tem que ter em mente que a figura é só uma ajuda, ela não é a medida exata, não nesses exercícios, né? Então, montei um triângulo aqui. Ele tá falando que o triângulo é isósceles. Se ele é isósceles, ele tem dois lados iguais. Se ele tem dois lados iguais, ele tem os ângulos da base iguais. Vou chamar esse ângulo de x e esse ângulo de x. Ele está dizendo que um desses ângulos internos desse triângulo é 100 graus. Se ele for um dos ângulos da base, aqui for 100, aqui também vai ser 100. A soma dos dois é 200, já ultrapassou, que a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 100 graus só pode ser aqui, ok? Outra coisa que ele tá falando, bom, antes de falar das bissetrizes, se aqui é 100 graus, então eu tenho que 100 graus mais x tem que ser 180. Então, 100 graus mais 2x é igual a 180. O 100 tá somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. 2x é igual a 180 menos 100. 2x é igual a 80 graus. O 2 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. X é igual a 80, dividido por 2, x é igual a 40 graus. Então, eu sei que esses ângulos da base aqui são 40 graus. Agora, o que ele está falando? Qual é a medida do ângulo formado pelas bissetrizes dos outros ângulos? Então, se ele deu de 100, ele está falando dos outros ângulos. Então, vamos fazer uma reta aqui, dividindo no meio esse ângulo, porque é aqui que a bissetriz faz. A bissetriz, ela divide um ângulo no meio, né? Então, aqui. As duas bissetrizes se encontraram nesse ponto aqui. Se aqui é a bissetriz, ela divide aqui em dois ângulos iguais. Então, eu vou ter aqui um ângulo de 20 e um ângulo de 20. Certo? Porque dividiu ao meio. Se aqui é 20 e aqui é 20, aqui forma um triângulo, né? 20 mais 20 dá 40. Eu vou formar um ângulo aqui. Eu vou chamar esse ângulo aqui de y, tá? Então, y mais 20 tem que dar 180, porque aqui formou um triângulo, né? Então, y mais 40 é igual a 180, tudo grau, né? O 40 tá somando, vou passar subtraindo. Menos 40. Y é igual a 140. Então, aqui é 140. Você pode analisar que tem uma resposta 140 aqui. Mas essa resposta, a gente já podia ter cortado ela de início. Se você não prestar atenção, tá falando que esse ângulo é agudo. Se esse ângulo ele é agudo, ele tem que ser menor que 90 graus. Bom, vamos analisar então. Aqui eu tenho duas retas concorrentes. Aqui formou um ângulo oposto pelo vértice. Então, se aqui é 140, aqui também é 140. Provavelmente ele quer esse ângulo aqui, ó. Vou chamar de alfa. Tanto faz eu pegar esse quanto esse, porque são opostos pelo vértice, terão a mesma medida, tá certo? Se eu analisar aqui, ó, alfa mais 140, eu tenho meia volta aqui, né? Meia volta é um ângulo raso, que é 180 graus.
Então, alfa mais 140 é igual a 180. Então, alfa é igual, 140 tá somando, passo pro outro lado subtraindo. 180 menos 140. 180 menos 140 dá 40 graus. Portanto, é a letra B, certo?